Retomando a entrevista. Professor, Dias Velho, o filho dele esteve aqui, hoje é Florianópolis, na época era Nossa Senhora dos Desterros, essa ilha. É uma pergunta assim, quando eles estiveram aqui, a ilha estava totalmente despovoada de índios. Os índios já tinham sido... Os carijosa não existiam, não viviam mais aqui na ilha, ou havia carijosa ainda? Índios. A costa sul brasileira era transitada por espanhóis e portugueses. Os espanhóis tinham um vago projeto de converter isso aqui, o Paraguai, em um país. E esse objetivo ainda prevaleceu em 1866, quando houve a Guerra do Paraguai. E tinha isso alguma característica histórica, até porque os índios do Peru, eles expulsaram de lá os índios anteriores e que vieram para o Paraguai. Os índios do Paraguai eram adversários do Peru. Pois bem, então essa ligação entre Florianópolis ou entre São Francisco, ao norte do estado, até o Paraguai, era um caminho mais curto do que aquele de entrar em Buenos Aires e subir pelo o Rio da Plata. Pois bem, chegou-se até a criar aqui o Porto Vera. O Porto Vera foi criado por um navegador espanhol por indicação do rei da Espanha. E esse Porto Vera e outros entendimentos, finalmente os espanhóis desistiram e acabamos tendo o Rio Grande do Sul até o oeste, até onde vai o Rio Uruguai, em troca de Sacramento. Isso foi melhor para o Brasil, ao que se pode supor, e também foi bom para Santa Catarina. Mas foi nesse tempo que Santa Catarina começou. São Francisco começou em 1640 como município e aqui em 1673 como povoado e mais adiante em 1726 é município. Quando eles chegaram, a ilha estava despovoada? Ou havia alguns índios? Sim. Havia índios aqui que eram os carijós. Mas aos poucos os paulistas foram induzindo os índios a aderir ao paulista. Então o índio tinha um emprego, o índio tinha um certo futuro. E Florianópolis se como que despovoou de índio. E os missionários dos jesuítas, que queriam fazer um outro tipo de civilização teocrático, eles foram assim mais para o sul do estado, e os primeiros missionários são espanhóis, mas franciscanos. Então esses franciscanos estiveram aqui, como também em Laguna, e posteriormente os jesuítas de São Paulo, aliás, do Rio de Janeiro, e em São Paulo havia outra fonte de influência que era o Bandeirante. O Bandeirante, no fundo, é uma mistura do português continental, porque há uma diferença entre o português continental e o português da Ilha dos Açores. Esse português continental é o brasileiro do Nordeste e de São Paulo. E esses bandeirantes, entrando pelo Planalto e pelo Sul, eles foram se misturando com os índios e finalmente aparece um tipo novo chamado bandeirante. Então, os bandeirantes é que fundaram Santa Catarina e não os açorianos. Há um grupo açoriano que faz uma espécie de propaganda dos Açores e tal, mas isso é porque são descendentes posteriores dos açorianos. Os açorianos foram mandados por Portugal, a partir de Açores, para povoar a nossa região, principalmente em torno da capital. Tanto que aqui o primeiro grupo açoriano
é situado na Lagoa e a capital já existia. E o outro grupo açoriano é em Santo Antônio. E no continente era São Miguel. E assim há uma expansão para o sul, mas pequena. Mas esse açoriano não tinha tradições de boa economia. Ele era um pescador mais. E o pescador ele desenvolve uma economia exploratória. A economia exploratória procura pegar o material pronto. Ele pega o peixe, mas o peixe já existe. Ele pega a árvore, derruba a árvore, desmata. O açoriano foi um grande desmatador, dizia o Raulino Reis, que é meu tio, que foi botânico, né? O historiador. Eles vendiam a madeira para a capital, para a cidade. Eu, quando era menino, em 1930, conheci muito bem as carretinhas que vinham puxando lenha para a cidade. Era o combustível daquela época. Professor Ivaldo, Dias Gomes, desculpa, ai meu nossa, Dias Gomes é o escritor, Dias Velho, o fundador de Florianópolis, o dito fundador, né? Ele teve aquela história, né? Ele foi morto por piratas, não sei se eram holandeses ou ingleses, né? E ele foi enterrado atrás da catedral. Na época era uma igrejinha que ele fundou. Indicação a catedral de Florianópolis. Não existe uma indicação expressa que isso tenha acontecido. Ah, não? Mas como ele foi morto pelos piratas, numa época em que o cemitério era feito exatamente por ele, atrás da catedral, não é? Ele terá sido enterrado ali. Mas nada existe sobre raízes, ossos e coisas assim. E esse cemitério ficou atrás da igreja que virou depois a Catedral Metropolitana, né, de Florianópolis, até o século XIX, não é isso? Sim. E o que aconteceu com o cemitério? Ele foi retirado? Sim. A coisa teve a seguinte evolução. Primeiro, o Dias Velho é o povoador de Florianópolis. Manda para cá o filho dele e ele vem pessoalmente 2 anos depois e constrói a capela que era o início da nova igreja depois chamada Catedral, não é? E agora, ele é morto em 1668, não é? Não, é. Não, mais tarde. Não, 1678. Tá. Ele veio para cá em 1675. Em 1668 ele é morto ali 78. pelos piratas, porque ele, como um político paulista brasileiro, ele combatia a pirataria. E os piratas tinham bem marcado a ele, porque ele chegou a prender piratas. E depois vem uma reação, e essa reação entra por Canasvieiras, depois entra aqui pela Bahia Norte, e finalmente chegam ao local onde ele residia, que era mais ou menos onde seria talvez o Palácio o palácio chamado hoje Cruz de Souza, que é um nome errado, devia ter sido o nome do primeiro governador de Santa Catarina que construiu o palácio. Mas seja o que... Brigadeiro Silva Paz. Como? Brigadeiro Silva Paz. Esse é o nome verdadeiro, é o grande benemérito e o primeiro governador de Santa Catarina. E este é que devia ter recebido o nome do palácio, para que todo o povo soubesse. Disse ali quem é. É aquele que começou Santa Catarina como Estado. Porque a honra, a glória de Santa Catarina é ter sido a primeira governadoria do sul do Brasil. Em 1738 se cria o primeiro governo de Santa Catarina. É o Silva Paz que convence o governo português para criar essa governadoria. Naquele tempo se dizia capitania. Depois no Império se dizia província e hoje se diz Estado de Santa Catarina.